direito tributário, artigo 149 da Constituição, contribuição de interesse das categorias profissionais e econômicas, uma contribuição profissional e também corporativa, por exemplo, contribuição para os conselhos de fiscalização profissional, Lei 12.514 de 2011, e a profissão regulamentada e a empresa dedicada a essas especialidades referentes às profissões regulamentadas se incluem nessa contribuição. É a profissão regulamentada e empresa dedicada a essas especialidades. Anuidade do Conselho de Fiscalização Profissional é uma contribuição do interesse das categorias profissionais ou econômicas. Por exemplo, nos novos serviços sociais autônomos se enquadram também na contribuição de interesse de categorias, no caso, econômicas. SEST, SENAT, SESCOOP. SEST é o Serviço Social de Transporte e o SENAT é o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, do setor de transporte, criados pela Lei 8.706 de 93, e o SESCOOP, o Serviço Nacional de Aprendizagem de Cooperativas, criadas pela Medida Provisória 1715 de 1998. A contribuição sindical foi revogada, a sua obrigatoriedade era também, no caso, interesse, a contribuição do interesse de categorias profissionais ou econômicas, regulamentada pelo artigo 578 e seguintes da CLT, de acordo com o artigo 8º, inciso 4º da Constituição da República, e até 1917 os empregados profissionais liberais e pessoa jurídica eram obrigados compulsoriamente a pagar a contribuição sindical. Com a reforma trabalhista, consubstanciada na Lei 13.467 de 2017, tornou-se facultativo o pagamento da contribuição sindical. Dessa forma, se perde a natureza tributária da contribuição sindical, porque deixa de ser compulsória, passa a ser facultativa. De que maneira? É necessário que haja uma prévia e expressa autorização do participante de determinada categoria econômica ou profissional para que a contribuição sindical seja cobrada. A liberdade de associação, ela sempre foi relacionada à preservação da vontade da pessoa de não se associar. No entanto, a pessoa, mesmo que não quisesse se associar ao sindicato, ela era obrigada a financiar a associação de que ela não participaria. Então, a liberdade de associação tornou-se eficazmente, realmente real e completa quando se tornou facultativa o financiamento, o pagamento da contribuição sindical daquela associação em relação àquela, em benefício, daquela situação, daquela associação, que a pessoa que não optou por participar teria que pagar da mesma forma. Então, agora, realmente, se observa com mais clareza a liberdade de associação, porque a pessoa não é obrigada a se associar e também não é obrigada a pagar contribuição a uma associação, a um sindicato que ela não quis participar. Então, somente se houver a prévia autorização e expressa autorização do participante na categoria econômica ou profissional, aí sim ele pagará a contribuição sindical. A ADI 5794, julgada em junho de 2018, decidiu pela constitucionalidade da reforma trabalhista trazida pela Lei 13.467 de 2017, que tornou facultativa a cobrança
o pagamento da contribuição sindical. A contribuição de iluminação pública foi trazida pela Emenda Constitucional 39 de 2002, que acrescentou o artigo 149-A às Constituições. A contribuição de iluminação pública é relativa ao município, aos municípios, pela prestação do serviço de iluminação pública, e o termo contribuição é utilizado corretamente, segundo a ciência jurídica do direito tributário, porque não se trata de uma taxa de iluminação pública, como se discutiu, né, ao longo do entendimento, né, da formação do entendimento de qual seria a espécie jurídica tributária desse tributo, né, relativo à prestação de serviços de iluminação pública. Definiu-se que não poderia ser uma taxa, porque a taxa ela remunera serviços públicos específicos e divisíveis. A contribuição de iluminação pública, como é uma iluminação disposta à disposição das pessoas de uma forma geral, não é possível se mensurar a utilização individual de cada um, então não pode ser divisível. Dessa forma, como não pode ser divisível, não pode ser taxa o tributo a ser cobrado. Ele passou a ser sim uma contribuição ao custeio do serviço de iluminação pública, vinculado às limitações constitucionais ao poder de tributar do artigo 151, inciso 1 e inciso 3. A lei municipal, conforme define o artigo 150, inciso 1 da Constituição, ela vai definir o fato gerador, ela vai definir o contribuinte e o modo de cálculo da contribuição de iluminação pública. O modo de cálculo se refere tanto à base de cálculo quanto às alíquotas. Tá? Então, a lei municipal, segundo o princípio da legalidade expressa, da legalidade ampla e absoluta, é que vai definir o contribuinte, o fato gerador, o modo de cálculo, tendo em vista alíquotas e base de cálculo. Estão sujeitos ao artigo 150, inciso 3, alíneas A, B, C, esta última trazida pela Emenda Constitucional 42 de 2003, ou seja, as contribuições de iluminação pública, denominadas pela sigla CIP, ou contribuições em relação ao serviço de iluminação pública, também chamada COSIP, é a mesma coisa, uns chamam CIP e outros COSIP. Elas são vinculadas aos princípios da retroatividade, da anterioridade de exercício e da anterioridade nonagesimal mínima. Sujeito ativo é a pessoa jurídica de direito público, no caso, um município. Artigo 119 do CTN, que define o município credor como sendo a pessoa jurídica de direito público que é sujeito ativo para a cobrança da contribuição de iluminação pública. A arrecadação da contribuição pode ser feita por uma pessoa jurídica de direito privado, que não será sujeito ativo da contribuição, será mera recebedora dos valores e aquela que repassa os valores para o sujeito ativo, que é o município onde se presta o serviço de iluminação pública. Por exemplo, nós temos como pessoas jurídicas de direito privado que podem atuar como arrecadadores da contribuição, simplesmente receber os valores e repassar, podem ser os bancos e concessionárias de energia elétrica. Essa aqui é a questão da concessionária de energia elétrica ser recebedora, realmente é somente esse papel que ela presta de recebedora, ela não é sujeito ativo de cobrança e recebimento dos valores arrecadados como contribuição de iluminação pública.
Mas o artigo 149A, parágrafo único, fala que a fatura de consumo de energia elétrica, ela pode constar nela, né? Pode constar na fatura o valor arrecadado, cobrado daquele consumidor de energia elétrica e também contribuinte da contribuição de iluminação pública, pode ser cobrado na fatura de consumo de energia elétrica. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre esse assunto no recurso extraordinário 573.675, dizendo que a lei que restringe os contribuintes da COSIP aos consumidores de energia elétrica do município não ofende o princípio da isonomia, devido à impossibilidade de se identificar e de tributar todos os beneficiários do serviço de iluminação pública. Então, vai considerar os consumidores de energia elétrica contribuintes da contribuição de iluminação pública. A contribuição de iluminação pública pode ter como base de cálculo o valor da conta de energia elétrica. Artigo 155, parágrafo 3º, veda a incidência de outro imposto sobre operações relativas à energia elétrica, mas não veda a incidência de uma contribuição, como é o caso da COSIP. Não veda a incidência de contribuição, mas sim de outro imposto relativo a operações, sobre operações, melhor dizendo, sobre operações relativas à energia elétrica. A progressividade da alíquota, a gente observa o rateio do custo da iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica. Isso não afronta o princípio da capacidade contributiva, também definido pelo RE 573.675 do STF, e, no caso, a alíquota, o custo da iluminação pública, o rateio do custo da iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica, que não afronta o princípio da capacidade contributiva. Pode ser feito dessa forma o cálculo da alíquota, pelo rateio do custo entre os consumidores de energia elétrica, ou também pode haver um montante fixo, dependendo da lei municipal que definir. O montante fixo pode ser cobrado também como alíquota da contribuição de iluminação pública. Princípios tributários. Em regra, a gente tem, em relação, melhor dizendo, em relação às normas jurídicas, a gente pode observar regras ou princípios. As regras, elas são normas de conduta que determinam ou proíbam que se faça algo concreto. Elas são observadas ou infringidas, não há meio termo. Ou é observada ou é infringida. Exemplo de regras, normas jurídicas, normas e regras. Artigo 153, inciso 3, a norma que atribui à União competência para a instituição do imposto de renda, pessoa física, pessoa jurídica. Outra regra é que proíbe os entes políticos instituírem impostos em relação ao patrimônio, renda e serviço um dos outros. 150, inciso 4º, a linha A. Outra regra é que determina que o vencimento dos tributos se dá em 30 dias da notificação do lançamento, caso não se fixe o tempo do pagamento. Isso está no artigo 160 do Código Tributário Nacional. E outro exemplo de regra, multa moratória, que é devida quando se paga em atraso o tributo, artigo 61 da Lei 9.430 de 96.